Salve, salve, meus caríssimos considerados e consideradas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Gente querida, falei sobre a virtude da fidelidade e aí já me veio depois a fidelidade de Jesus Cristo ao plano de Deus e a sua missão divina. E logo me veio na cabeça a fidelidade dos apóstolos de Jesus. Porque você aprendeu conosco aí, caminhando no canal, que fidelidade é manter-se firme aos seus propósitos, aos seus ideais, aos seus projetos, diante das dificuldades, diante das diversidades. Então vamos pensar aqui nos apóstolos de Jesus. Vamos pensar neles aqui. Jesus apareceu, né, na beira da praia, chamou chamou Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galilé. Chamou Pedro, Tiago e João lá no barquinho, né, chamou André, chamou um pessoal, e daí tava tudo beleza, Jesus caminhando com aquele povo, Jesus fazendo milagres, Jesus ali era milagre, Jesus curando e tudo mil maravilha, Jesus multiplicando os pães, multiplicando os peixes, o povo tudo alegre e feliz e tudo mil maravilha. Jesus curando ali um cego, Jesus curando um aleijado, Jesus curando um enfermo e tudo alegria, oba-oba, viva, né? Aquele povão aclamando, né? Oh, filho de Davi, né? Jesus nosso rei, Hosana rei. E aquilo, sabe, os discípulos ali, tudo beleza. E uma mãe chegando, né? A mãe chegando para Jesus e diz: mestre, eu tenho 2 filhos, eles vão te acompanhar. Mas quando o senhor chegar lá no seu reino, o senhor põe um à direita e outro põe à esquerda, né? E a vida seguindo. E o que mais que Jesus fez? E Jesus chegando no templo e falando: não faça da casa de meu pai um covil de ladrão, né? E chegando nos mercadores ali, nos cambistas do templo, e tava tudo meio maravilha, sabe? E o seguidor aumentando, e gente vindo de longe, tudo beleza, os apóstolos ali, jeito, e cada vez mais seguidores, e os apóstolos, tudo maravilha, todo mundo firme. Quando é fé, chega o momento que Jesus fala: olha, é chegada a hora, né? O filho do homem vai ser entregue, né, aos poderosos, aos seus inimigos, e ele vai passar por isso. Aí Pedro fala: jamais isso vai acontecer comigo, pai, eu pego a espada, nós vamos lutar aqui. Para, Satanás! Afasta de mim, moço, por acaso eu não sou digno de tomar do cálice que meu pai, né, preparou para mim? Então afasta, Pedrão, para com isso. Jesus já dá um rala neles ali. E aí tá ali os apóstolos, e chega um momento que Jesus é preso e os apóstolos continuam firmes, né? Muitos naquele primeiro momento se afastam daquilo, mas eles continuam, né? Aí Jesus é julgado, é sentenciado, é condenado, é torturado. Jesus é morto na cruz, né? E os apóstolos tudo trancados numa casa lá, quando Jesus visita eles, falam: olha, turma, vamos! Nós temos um propósito, vocês têm um propósito, vocês têm que ser fiel, e aquele que tem que ser fiel comigo tem que ser até o fim, né? Então eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu te dei uns ensinamentos, então vamos lá, vamos seguir, né? E os apóstolos, vendo tudo aquilo que aconteceu com o mestre deles, continuam firme com o propósito do evangelho, né? E Pedro saiu ensinando, e Tiago, e André, e Mateus, e Lucas, e Marcos, e eu esqueci o nome deles todos aqui, Bernabéu, Tiago, Bernabéu, e toda aquela turma ali. E de repente começa um apóstolo é preso, é maltratado, é judiado, e eles continuam firmes. E outro apóstolo é arrastado pelas ruas da cidade, é espancado até a morte, e os apóstolos continuam firmes, sabe? E Pedro é preso e todo mundo continua firme. Pedro escapou da prisão e continua firme. E daí queima
joga um na ribanceira e continua firme, mata um e continua firme, e aí vem o Paulo para perseguir eles, o Saulo, e depois o Saulo vira o Paulo, e eles batem no Paulo, e chega, ataca no Paulo, arrasta o Paulo pela cidade, joga na ribanceira, e o Paulo continua firme ao propósito do Evangelho, e daí vão morrendo apóstolos um por um, né? E eles continuam firmes no Evangelho. Pedro é preso, torturado, é crucificado, segundo a tradição, crucificaram ele de cabeça para baixo, mas continuou firme. Paulo também foi perseguido, foi preso, ficou em Roma, depois morreu e continuou firme. E os apóstolos, né, todos eles, né, foram perseguidos, foram presos e continuaram fiel ao propósito do Mestre, continuaram fiel a Jesus, né? Então, nas piores adversidades os apóstolos enfrentaram, mas eles nunca negaram o Cristo Salvador da humanidade, né? Não negaram. Mas isso que é fidelidade, hein? Ser fiel enquanto está andando de Hilux, ser fiel enquanto a igreja está cheia, ser fiel enquanto está vestindo bem, ser fiel enquanto está na saúde, porra, né? Mas ser fiel na hora que do chicote estralar, ser fiel na hora que a crítica chega, ser fiel na hora que as pessoas te caluniam, ser fiel na hora da prisão, ser fiel na hora da tortura, ser fiel na hora da morte, aí é para poucos, hein? Aí os apóstolos deram um exemplo de fidelidade, porque Jesus também foi exemplo de fidelidade. E daí não vem só os apóstolos, depois a gente tem a história dos mártires, né, que enfrentaram o Império Romano. Ou você nega esse Deus seu aí, né? Você nega esse Deus seu aí. Se você negar, não acontece nada com você. E os caras continuaram firmes, não negaram a Jesus, não negaram a Deus. E tem a história lá do passado também, né, do... Como é que é? Sadraque e Mesaque, é o nome assim, né? Dois jovens, né, que falou, olha, vocês estão curtindo esse Deus de vocês aí, vocês estão seguindo ele. Olha, se vocês não negar esse Deus, nós vamos pôr vocês na fogueira, nós vamos queimar vocês na fogueira. Rapaz, isso socaram fogo nos dois, os dois ainda dançaram e cantaram lá dentro daquela fogueira, né? Eles não negaram a Deus, então isso é fidelidade ao propósito, é fidelidade a si mesmo, é fidelidade a uma causa, né? Gente, é isso, né? É isso, vocês entenderam, né? A fidelidade, ela é feita à base de prova, né? E a grande prova são as adversidades, né? E as grandes provas são as adversidades, né? Porque até Jesus dizia, né? Gente, Jesus deu muito ensinamento, a gente sabe, gente. Fazer as coisas diante de tudo que é fácil, de tudo que é bom, da abundância de tudo, é fácil demais. Ser fiel na alegria, ser fiel na riqueza, ser fiel na abundância, ser fiel na saúde, ser fiel... Isso é bom demais. Quero ver quando pá! Tá. Aí, assim... E os apóstolos, na hora que pá! Tá, os apóstolos continuam firmes. E deu exemplo, é por isso que nós estamos falando sobre eles aqui 2000 anos depois. Era isso e foi isso. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Papai do Céu permitir. Fui!